No momento que você for deixar essa pessoa, pegue tudo que é seu e não olhe para trás. Porque se você for uma pessoa empática, fica emocionada, gente. Se você for uma pessoa empática e você olhar para trás, você não vai ter coragem de deixar essa pessoa, pelo menos naquele momento. É preciso ser muito forte para você deixar alguém que você ama, o que você amou, e que você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. É muito difícil. É muito difícil se separar dessa pessoa. Então você tem que pegar tudo seu e seguir, sem olhar para trás. Fazer isso é machucar-se. É machucar-se profundamente. Porque ninguém, em sã consciência, deveria fazer uma coisa dessa. Deixar alguém que precisa de ajuda. Mas como eu falei, você precisa fazer isso para sobreviver. Você não tem escolha. É a única opção. Oi, bom dia, feliz dia, tudo bem com vocês? Bem, divórcio é uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil, é uma coisa traumatizante. Agora, você se divorciar de uma pessoa que tem distúrbio de comportamento é desafiador. Se divorciar de uma pessoa que tem problemas mentais é doloroso, gente. É muito doloroso, mas especialmente desafiador. Viver e amar uma pessoa que tem distúrbio de personalidade ou doença mental é extremamente traumatizante, estressante, desafiador e pode fazer você se sentir impotente. Não apenas porque você tem que ver a pessoa que você ama se deteriorar, você vê a pessoa que você ama fazendo aquelas coisas, você vê a pessoa que você ama e que um dia disse que te amava, te tratando da pior forma que um ser humano pode ser tratado. Isso é devastador, devastador. Você imagina uma tempestade que chega de repente e sai arrastando tudo que encontra pela frente, casas, animais, carros, gente, destrói tudo em questões de minutos. É isso que acontece com uma pessoa que se casa com alguém que tem distúrbio de personalidade, no caso narcisista, ou com uma pessoa que tem certas doenças mentais. Então a gente vê aquele ser que a gente ama cometendo crimes de relacionamentos, destruindo a nossa vida e a si mesmo, e a gente vê aquela pessoa perder o controle diante dos nossos olhos, mesmo porque pessoas que têm distúrbio de personalidade e pessoas que têm doenças mentais, elas podem ser um perigo para a nossa vida. E para a vida delas também. Só que se divorciar dessas pessoas passa a ser um tormento emocional que pode ocorrer de várias formas, como a culpa
que você sente por ter que deixar aquela pessoa para você se sentir bem. É um conflito interno sem fim. É semelhante à culpa de um sobrevivente, né? Quando acontecem assim as tragédias, as pessoas que sobreviveram, elas vivem com culpa. O trauma delas é mais por culpa, porque elas não puderam salvar as outras pessoas. Então, deixar se divorciar de uma pessoa dessa, você sente uma culpa parecida com essa, similar a essa, a culpa da sobrevivência, né? Eu vou deixar aquela pessoa que eu amo para poder eu sobreviver em paz, sobreviver bem, sobreviver com saúde. É devastador, é destruidor. Precisa ser muito forte. Porque normalmente quem vive com pessoas abusivas, quem vive com pessoas que têm distúrbio de personalidade e quem vive com pessoas que têm doenças mentais, se separam, mas continuam amando aquela pessoa. Então, por se ressentir deles, se sentir zangado, frustrado ou frustrada com eles, por causa do seu estado mental, que você sabe que eles não podem controlar, mas também você sabe que eles podem te machucar, e machucar de uma forma muito séria, ou às vezes até fatal. Portanto, não é surpresa nenhuma que um casamento que tem um cônjuge com distúrbio de personalidade ou doença mental fatalmente leve ao divórcio. Afinal, você também, ou nós, né, precisamos cuidar de nós mesmos. Caso contrário, ficaremos doentes igual a eles. Portanto, não é surpreendente que um casamento com essas pessoas termine antes do tempo. Mas você, ao pedir o divórcio de uma pessoa dessa, você vai enfrentar vários desafios. Ao se separar de uma pessoa dessa, você vai enfrentar diversos desafios. Então você precisa planejar se divorciar do seu cônjuge e sair com o mínimo de sequelas. Porque sem sequelas é impossível sair. Você pode sair se você se planejar com o mínimo, mas sem sequela ninguém sai de um casamento com pessoas que têm distúrbio de personalidade ou com pessoas que têm doenças mentais. Então, é a experiência da perda. Se divorciar de pessoas que têm distúrbio de personalidade e de pessoas que têm doenças mentais. Pessoas tóxicas, pessoas que causam danos, pessoas que maltratam, pessoas que humilham, né? Pessoas que ferem, que machucam, mas que não têm consciência disso, e as que têm, tipo narcisista, não podem se controlar, porque na cabeça deles, eles são pessoas normais e somos nós o problema que eles têm. Somos responsáveis por eles nos machucarem. Olha que situação complicada. Muito complicado isso, né, gente? É muito difícil a experiência de se divorciar de uma pessoa que tem distúrbio de personalidade ou tem uma doença mental. É muito difícil, gente, porque isso traz uma série de questionamentos morais. E se você é uma pessoa considerada normal, provavelmente você vai ter esses conflitos, porque é natural, você tem algum princípio, você tem algum valor, né? Você tem alguma formação, você foi orientado, e isso lhe traz um conflito moral. Então,
A experiência da perda já é difícil o suficiente se você tiver que se divorciar de uma pessoa considerada saudável. Porque deixou de amar, porque houve alguma coisa, ou porque aquela pessoa encontrou outra, ou porque o relacionamento se desgastou com o tempo. Então, isso é considerado um momento muito difícil, uma decisão difícil. Ou mesmo que você não aguente mais olhar para aquela pessoa, haverá algum sentimento de perda, pelos quais ou pelo que, uma vez que foi e pelo que foi. Mas se você tiver que se divorciar de alguém, porque essa pessoa não está bem, como é no caso de você se divorciar de uma pessoa que tem distúrbio de personalidade, distúrbio de comportamento, né? Ou essa pessoa tem uma doença mental, sua vida corre risco, ou você não aguenta mais, você precisa deixar aquela pessoa para sobreviver. Desculpem. Então, quando a gente vai se divorciar de uma pessoa porque ela não está bem psicologicamente, não está bem mentalmente, né? Isso vai afetar ainda mais a sua decisão. Simplesmente porque sempre haverá o efeito se. E se eles se tratarem? E se eles melhorarem? E se eles conseguissem melhorar? E se eu os deixar e tornar a vida deles ou a doença deles pior? Então vai passar um monte de si pela sua cabeça. Não é fácil se divorciar dessas pessoas. Se divorciar de uma pessoa saudável não é fácil, imagine. Se você tem algum princípio moral, você vai sentir uma dor dilacerante para deixar essas pessoas. Você pode dizer assim: e se eles não conseguirem lidar com isso sozinho? Se eles não conseguirem viver sozinhos? E se não tiver ninguém para cuidar deles? E se ninguém conseguir suportar eles, né? E se eles se matarem? E se eles melhorarem? E eu sentir falta deles? E se eu nunca consegui amar ninguém do jeito que eu amei essa pessoa? Quando ela estava bem, claro. Então aqui nós temos um grande problema. Para você decidir se divorciar ou se separar dessas pessoas. Todos nós temos os nossos caminhos na vida e não podemos viver nossas vidas, né, para os outros, a menos que você tenha filhos pequenos e que eles precisem de nós e não só de você, entende? Esse nós é o cônjuge, né? Esse nós é pai e mãe. Então, se você tem filhos pequenos, você ainda tem que ponderar isso aí. Porque esses filhos pequenos precisam de nós. O se, e se isso, e se aquilo, nunca é um fato. E se pode nunca acontecer. E pensar sobre eles é uma mentalidade prejudicial que pode derrubar você, que pode acabar com você. Portanto, se você está lidando com um cônjuge com doença do comportamento, né? Distúrbio de personalidade, como narcisista, como sociopata, como psicopata ou como qualquer outro, pessoas que têm doença mental, o divórcio
será, em algum momento, a sua única opção. Tome essa decisão e se mantenha firme. Você não tem outra escolha. Procure apoio de quem já passou por isso.